Boa noite, queridos alunos. Nós vamos conversar hoje sobre o ponto número 10, remuneração. Esse ponto número 10 está previsto lá nos artigos 457 a 467 da CLT. Remuneração é gênero. Remuneração é o ato pelo qual o empregado recebe pelo seu trabalho. Remuneração é composta de salário mais gorjeta, por exemplo. Eu posso falar assim, eu conheço um garçom que recebe salário fixo mais gorjetas. Então a remuneração dele é composta de salário mais gorjetas. Eu posso falar também que salário ele pode ser pago em dinheiro ou em utilidades. E posso falar também que gorjeta é um salário indireto. Mas qual que é a importância dessa distinção? Por que é importante saber o valor da remuneração do nosso funcionário? Olha, é super importante. Por quê? Porque na verdade eu posso exemplificar o seguinte: um frentista de um posto de gasolina que tem um piso salarial de R$ 1.500 e ele recebe um adicional de periculosidade de 30% desse piso. Então ele recebe R$ 1.500 de salário e recebe R$ 500 a título de adicional de periculosidade. R$ 2.000 é a remuneração desse frentista. Então eu posso falar o seguinte: quando for pagar o 13º, ele vai receber 13º de R$ 2.000 e não de 1.500. Quando for depositar o FGTS, 8%, tomando-se por base os R$ 2.000. Quando for pagar 1/3 das férias, 1/3 de R$ 2.000. Então essa é a importância da remuneração, de saber o que compõe a remuneração. Tá certo? Eu posso falar que remuneração é igual salário mais comissões. Eu conheço um corretor de imóveis que tem um salário fixo, um piso fixo, né, de R$ 2.000 e ganha 10% de comissões dos imóveis que são vendidos. Então isso é importante para saber, para calcular 13º, para calcular férias, para calcular depósito do FGTS, certo? Posso falar o seguinte, que além do salário, o empregado que faz horas extraordinárias habituais, então essas horas extraordinárias habituais incorporam salário. Depois nós vamos ver lá a súmula 291, que após um ano, habitualidade, após um ano, essas horas extraordinárias incorporam o salário desse nosso trabalhador. Tá? Então isso é importante para efeito de cálculo, isso vai refletir na questão dos cálculos. Tá? A 457 traz, o parágrafo 2º traz uma exceção. Tá? Excepcionalmente, alguns benefícios não incorporam. Então o parágrafo 2º diz assim, olha: as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios, abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Então, olha, quantas perguntas
eu já posso fazer. Então, olha, eu posso perguntar assim: ajuda de custo incorpora o salário do empregado? Então, pelo parágrafo 2º, após a reforma trabalhista, não, tá certo? Posso perguntar para vocês: prêmio incorpora o salário do empregado, o recebimento de um prêmio no final do ano pela produção? Não, prêmio não incorpora, tá certo? Ajuda de custo, diárias para viagem, prêmios não incorpora. Assim como eu posso perguntar: o funcionário recebe auxílio alimentação, incorpora o salário dele o auxílio alimentação? Vocês vão responder: depende, porque se esse auxílio alimentação for pago em dinheiro, incorpora. Se esse auxílio alimentação for pago em ticket, for pago em cartão, daí não incorpora, tá certo? Então, olha lá, remuneração é igual ao salário. Esse salário pode ser pago em dinheiro, ou utilidades, né? Também auxílio alimentação seria um desses exemplos, e mais gorjetas, que seriam considerados salário indireto, e o que eu falei da definição do parágrafo 3º do artigo 457. Tá certo? Então, nós vamos progredir para ver a integração desse salário, desses direitos. Eu posso falar assim para vocês, dos adicionais, e posso citar alguns adicionais. Posso falar assim, que o funcionário que realiza horas extraordinárias, recebe no mínimo 50% a título de adicional de horas extraordinárias. A partir do artigo 59 da CLT, a partir do artigo 7º, inciso 16 da Constituição, nós encontramos então um acréscimo de 50%, no mínimo 50%, para o recebimento do adicional de horas extraordinárias. E eu posso falar para vocês que nos termos dessa súmula 291 do TST, as horas extras habituais incorporam o salário do nosso funcionário. Então eu posso falar assim: olha, em determinada ação trabalhista, o vendedor comprovou um salário fixo de R$ 2.000 e comprovou que ele fazia hora extraordinária e tinha direito a mais R$ 800 a título de horas extraordinárias. E o juiz considerou a remuneração dele, então, de R$ 2.800, porque ele fazia essas horas com habitualidade. Tá certo? Então, isso vai incorporar o salário dele, os cálculos serão feitos em relação a R$ 2.800. Eu já falei dos dois adicionais de insalubridade. Toda vez que vocês quiserem saber da insalubridade, recorram ao artigo 192, as atividades insalubres. 192, atividades insalubres são consideradas em grau mínimo, médio e máximo 10, 20 e 40% do salário mínimo, tá? Do salário mínimo. Existe lá ainda uma discussão, mas por hora salário mínimo. Então, uma atividade insalubre. Eu conheço um operador de máquina que, por conta do ruído excessivo, ele recebe um adicional de insalubridade. Esse adicional de insalubridade, recebido com habitualidade, vai incorporar o salário dele. O adicional de periculosidade, 193 da CLT, artigo 193. Então, presta atenção, eu falei salário mínimo na insalubridade. O adicional de periculosidade já é 30% do salário desse frentista, por exemplo. Então, quem exerce atividade
perigosa, com risco de explosão, por exemplo, recebe um adicional de periculosidade de 30% do salário. Insalubridade, salário mínimo, periculosidade do salário do piso salarial, tá certo? Quem trabalha em atividade perigosa, com periculosidade, recebe periculosidade, essa periculosidade, esse adicional vai incorporar no salário, tá? Eu posso falar assim, quem trabalha no período noturno, à noite, então, o período noturno para o direito do trabalho é considerado das 22 às 5 da manhã, 22 horas de um dia até às 5 da manhã. Isso está escrito lá a partir do artigo 73 da CLT. Quem trabalha à noite tem direito a uma hora reduzida. Então, a hora noturna é de 52 minutos e 30 segundos. E quem trabalha no período noturno tem um adicional de, no mínimo, 20%, ganha 20% a mais, pelo menos, no mínimo, a título de adicional noturno. Então, a intenção do legislador foi fazer com que quem trabalhasse à noite, trabalhasse 7 horas e recebesse por 8, além do adicional. E esse adicional noturno incorpora ao salário, desde que é habitual, e esse adicional noturno, ele faz parte de todos os cálculos desse trabalhador. E posso falar mais, se o enfermeiro trabalhou das 22 horas até as 6 horas da manhã, né, ele vai receber o horário noturno de todo esse período, inclusive das 5 às 6 da manhã. Eu posso falar também o seguinte, que esse adicional noturno, então, prorroga mesmo após as 5 da manhã, nesse caso específico desse nosso enfermeiro, tá? Eu posso falar que das 5 às 6 ele vai receber essa hora como extraordinária, e mais a prorrogação do adicional noturno. Nós falamos na aula passada do adicional de transferência. É um adicional provisório, é um adicional de 25%, no mínimo 25%, é provisório, mas é um adicional de transferência que vai ser pago e vai incorporar o salário dele. Se for habitual, né, vamos imaginar que, apesar da orientação jurisprudencial falar que isso é provisório, mas vamos imaginar que tornou habitual, vai incorporar o salário desse nosso funcionário. O que eu quero deixar também explicado para vocês, bem claro para vocês, é o seguinte. Então, eu vou mandar nas perguntas uma tabela. Por quê? Porque tem determinadas verbas que são verbas salariais e tem determinadas verbas que são verbas indenizatórias. Qual que é a diferença disso? Verba salarial incide INSS, incide imposto de renda. Verba salarial incide a questão do FGTS e assim por diante. Tudo que for indenização, né, tudo que tiver indenização, veja o parágrafo 2º, a indenização do 457, ajuda de custo, é considerada natureza indenizatória. Então, não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Então, tudo que eu falar de indenização, não existe INSS, não existe Previdência. Então, veja bem, se eu fizer um acordo na Justiça, né, imagine determinado acidente do trabalho. Acidente do trabalho é composto de danos materiais, né, reparação de salários não pagos.
o salário não foi pago por determinado período. E junto com esse salário vem lá dano moral. Eu já posso falar para vocês o seguinte, com relação às verbas salariais, incide imposto de renda e incide INSS. E isso vai ter lá outras consequências decorrentes dessas verbas salariais. Com relação ao dano moral, indenização, não incide, tá? Não vai ter incidência do INSS, é uma verba reparatória que não tem essa incidência do INSS, tá certo? Posso falar também para vocês o seguinte, determinadas situações, eu posso perguntar para vocês assim, participação nos lucros e resultados, tá certo? Geralmente na convenção coletiva vem uma cláusula dizendo o seguinte, o funcionário tem direito à participação nos lucros e resultados. Ele vai receber determinada quantia a título de participação de lucros e resultados. Eu conheço funcionários, eu conheço empresas que pagam R$1.000, R$1.500, R$2.000 a título de participação de lucros e resultados. Pagam semestralmente ou pagam anualmente dessa importância. E eu pergunto assim para vocês, participação nos lucros e resultados tem natureza salarial? Vocês vão falar assim, não. Nos termos do artigo 7º, inciso 11 da Constituição, participação dos lucros e resultados não tem natureza salarial. Isso quer dizer o quê? Então, com relação à participação dos lucros e resultados, não há incidência do INSS, não há incidência do imposto de renda e não tem incorporação ao salário, tá? Posso perguntar mais para vocês. E a questão do salário educação, né? Salário educação não é benefício, não é salário, não faz parte da remuneração do empregado. É uma contribuição social, salário educação é uma forma do governo custear ensino fundamental, então não tem, evidentemente, natureza salarial. Salário família não tem natureza salarial, é um benefício de caráter previdenciário, salário família. Vale transporte não tem natureza salarial. A lei exclui o vale transporte da natureza salarial, tá certo? Assim como se eu perguntar para vocês, e o 13º? Então, 13º tem natureza salarial. 13º salário tem natureza salarial. Então, são devidos os encargos em relação a 13º salário, tá? Isso é bastante importante e tem uma tabela oficial que tem essas incidências até para efeito de acordo, até para efeito de integração, até para efeito de cálculo dos débitos trabalhistas. E isso eu vou mandar então nas perguntas para vocês. Então veja bem, e quem trabalha por produção? Eu posso perguntar assim, trabalhador de uma loja recebe piso salarial e recebe uma comissão pela produção, tá certo? Geralmente, quem trabalha por produção não teria direito às horas extraordinárias. Faço a leitura lá da súmula 340 do TST e raciocínio o seguinte. Então, gente, eu falei do adicional das horas extraordinárias. Eu falei que quem trabalha por produção geralmente não tem direito às horas extraordinárias. E
falei para vocês fazerem a leitura lá da súmula 340, porque lá tem na parte fixa, o cálculo vai ser de uma forma, na parte variável seria de outra. Mas para exemplificar esse assunto, eu posso falar assim, e o cortador de cana que trabalha por produção? Né? Essas horas extraordinárias incorporam o salário desse cortador de cana. Então eu falo assim, olha, nos termos da orientação jurisprudencial 235 da seção de dissídios individuais 1 do TST, orientação jurisprudencial 235 diz que excepcionalmente o cortador de cana teria sim direito às horas extraordinárias e mais o adicional das horas extras, tá certo? O cortador de cana excepcionalmente teria direito. Isso quer dizer o quê? Que quem trabalha por produção geralmente vai ter direito somente ao adicional e não às horas de trabalho extraordinário, tá certo? Outra coisa que eu quero falar é a equiparação salarial. Também faço a leitura do 461. Houve uma alteração, a função tem que ser idêntica, todo trabalho idêntico, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponde igual salário, sem distinção. Então eu posso falar o seguinte, em determinada empresa, 2 funcionários que exercem a mesma função e têm salários diferentes. Então esse trabalhador que recebe a quantia menor, ele pode entrar com uma ação trabalhista, ingressar com um pedido trabalhista dizendo o seguinte, olha, eu trabalhei na empresa durante 3 anos, recebi salários de R$ 2.800 e na minha empresa, na mesma função, desempenhando as mesmas atribuições, tinha um outro funcionário que recebia salários de R$ 3.500 e eu quero a equiparação salarial. Esse funcionário que recebia R$ 3.500, na questão da equiparação salarial, ele vai ser chamado de paradigma e o reclamante desse processo vai dizer, olha, requisitem os olerites do fulano de tal, que a minha prova vai ser com base nesse paradigma. Mas faço a leitura dos parágrafos desse artigo 461, que as empresas que têm planos de carreira, esse trabalho tem que ser contemporâneo para ter essa equiparação. Existe, então, um prazo desse trabalho contemporâneo. Existem as questões dos planos e carreiras, existem a questão da antiguidade, então faço essa leitura desses parágrafos. Então, por exemplo, olha, o parágrafo 5º, a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo e na função. Então, tem vários requisitos lá que são necessários atingir esses requisitos, certo? A questão dos descontos salariais, eu falei do artigo 462, parágrafo 1º, na aula passada, eu disse, é possível descontar da remuneração do empregado os danos que esse empregado vier a causar à empresa. Então, na justa causa é possível descontar esses danos. Então eu falei desse parágrafo 1º do artigo 462, em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que
essa possibilidade tenha sido acordada desde o início do contrato, ou na ocorrência de dolo do empregado. Então, duas situações. Foi previsto desde o início no contrato, na contratação já tinha essa previsão, então posso descontar. Ou o empregado agiu com dolo, aí também é permitido esse desconto. E reforço mais, faço a leitura da súmula 342 do TST. Por quê? Porque essa súmula diz, o desconto, ele trouxe benefícios ao empregado, então é evidentemente que se o empregado anuiu, se o empregado tem um plano de saúde, isso é benéfico. O empregado anuiu, e a anuência tem que ser por escrito. Então, o empregado anuiu e o benefício tem fundamento, tem uma situação de o funcionário vai utilizar, é normal a utilização desse plano de saúde. Então, evidentemente, se isso for benéfico, isso é possível, então, esse desconto, tá? O salário é impenhorável, o salário, nos termos do artigo lá, 833, inciso 4º do Código de Processo Civil, o salário é impenhorável, nós só podemos penhorar salário a título de pensão alimentícia e, na verdade, existem já algumas posições da penhora do salário do hipersuficiente, mas, por hora, a resposta correta é que o salário seria impenhorável, tá? E, para finalizar, eu quero falar da parte incontrovérsia, da parte do artigo 467 da CLT. Isso é bastante importante também. O 467 diz assim: em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a pagar a parte incontrovérsia dessas verbas. É obrigado a pagar ao trabalhador a parte incontrovérsia dessas verbas, sob pena de acréscimo de 50%. Então, gente, eu vou explicar para vocês o que seria essa parte incontrovérsia. O empregador chega lá e fala, ó, eu devo salários, eu devo R$2.000 dos salários. Não devo horas extraordinárias, eu devo os R$2.000 do salário. Só um minutinho. Isso quer dizer o quê? Esses R$2.000 do salário, essa parte que é inquestionável, ele tem que pagar na primeira audiência. Se ele não pagar, consequentemente, esses R$2.000, se ele não pagar, terá um acréscimo de 50%. O 467 manda crescer de 50%. Então, o correto seria o quê? Eu vou discutir as horas extraordinárias, está aqui o que eu devo, os R$2.000 de salários, eu vou fazer o pagamento dessa parte inquestionável, dessa parte que realmente eu reconheço que eu devo, tá certo? É comum acontecer isso nas audiências? Não. Por quê? Porque, gente, se você já vai pagar essa parte inquestionável, é muito mais fácil você já propor um acordo, tá certo? Então, se você, como advogado lá do seu cliente, você vai falar assim, excelência, o meu cliente reconhece que não pagou 2 meses do salário,
um mês do salário, 3 meses do salário. E a minha proposta, então, para pagamento desses 3 meses de salário, 2 meses de salário, a minha proposta é efetuar o pagamento de X reais. Tá? O juiz vai falar assim, mas e as horas extraordinárias? Você vai falar assim, não, as horas extraordinárias eu não reconheço. Nós temos cartão ponto, nós temos controle de jornada e as horas extraordinárias eu não reconheço. A minha proposta é de R$ 2.000, de R$ 3.000, de R$ 5.000, relativas aos 3 meses, aos 2 meses de salário. Tá? O juiz vai negociar, o juiz vai analisar, ainda que superficialmente, esses cartões e vai tentar fazer esse acordo. Tá? Mas, repetindo, se chegar lá na frente e não for pago, isso é inquestionável, isso não teve discussão, isso foi confessado. O 457 fala de um acréscimo de 50%. Outra coisa que eu quero ressalvar, o disposto nesse artigo 467 não se aplica à União, ao Estado, ao Distrito Federal, aos municípios, às autarquias e às fundações públicas. Certo? Então eu posso perguntar assim para vocês, o município não pagou salário, tá? E na primeira audiência, a proposta da conciliação resultou infrutífera, não teve acordo. O município pode responder por esse acréscimo de 50%? Não. Parágrafo único exclui o município dessa parte do 467, dessa parte inquestionável, certo? Outra pergunta que eu posso fazer, a hipótese lá do acordo. Reconheço que sou devedor de 3 meses de salário. Então, o funcionário ganhava R$ 2.000, eu vou fazer uma proposta e vou pagar R$ 6.000. Excelência, vou pagar R$ 6.000 em 2 parcelas de 3.000, dia 30 e 3.000 daqui 30 dias, tá? Esse acordo incide INSS, esse acordo dos R$ 6.000 tem incidência do INSS? Vocês vão perguntar assim, a que título foi esse pagamento? Foi para repor salário. Natureza salarial tem INSS. O juiz vai constar lá na audiência que o pagamento de R$ 6.000 refere-se a salário e vai conceder um prazo para o patrão depositar o INSS relativo a esse acordo. Faço a leitura a qualquer hora de uma ata